minha gente, vambora, é hora de donos da bola aqui na Band. A Renata já deu o seu recado, toda a galera do Jogo Aberto. E a gente vai seguir falando aqui muito de futebol, final de semana de decisão para Campeonato Brasileiro. Tem muita gente querendo voltar para o primeiro lugar, muita gente querendo sair lá de baixo. Na semana que vem tem aí o retorno da Libertadores, enfim, tem muita coisa para a gente falar, Copa do Brasil também. E por falar em Libertadores, o destaque ontem, sem sombra de dúvida, foi a surra que o Palmeiras deu no Universitário do Peru. Foi um chocolate, 4-0, poderia ter sido muito mais. A gente apostava na vitória do Palmeiras, mas 4-0 não foi exagerado não, Veloso? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde a todos. Eu chutei ontem 2-0, né? Acertei o primeiro tempo, né? Ou metade do resultado. 2, acabou 4. Mas foi realmente um atropelo, né? E depois, no segundo tempo, o Palmeiras jogando com um jogador a mais, poderia ser mais ainda, né, Fernandinho? Aí deu aquela tirada de pé, administrou, controlou o jogo, mas foi uma bela vitória, a 7ª do Palmeiras na Libertadores. Jogou 7 jogos, 7 vitórias, 21 gols marcados, uma média de 3 gols por jogo, Fernandinho. Impressionante, né? Impressionante A campanha do Palmeiras na Libertadores. E é engraçado essa oscilação que o time está tendo, né? Num campeonato está arrebentando, no outro foi eliminado, no Brasileirão ainda está na briga lá, mas não está convencendo com a bola rolando. Acho que o Palmeiras está difícil de manter um ritmo ideal, né? No Brasileiro, o que atrapalha aí a pontuação do Palmeiras foi o pré-mundial, né? O Palmeiras perdeu 2 jogos, era líder do campeonato, né? Com 4 pontos de vantagem, aí perdeu para o Flamengo. 6 jogos a menos ainda, né? O Palmeiras tem 1 a menos que o Flamengo e 2 a menos que o Cruzeiro. De pontos perdidos, o Palmeiras está melhor que o Cruzeiro. Seria uma segunda colocação hoje, né? Mas pré-mundial, então antes do Mundial, perdeu para o Flamengo, que é o adversário direto aí nessa briga pelo título, diminuiu essa vantagem, aí perdeu o último jogo antes do Mundial, que foi para o Cruzeiro fora. E aí despencou na tabela, mas depois do Mundial vem se recuperando. Tolói no São Paulo, é o que o São Paulo precisa ou tem que vir mais? Boa tarde, Souza. Boa tarde, Fernandinho. Eu acho que precisa de mais jogadores agora. Precisar é uma coisa, ter o dinheiro, outra, né? ter o poder para poder trazer é diferente, né? São Paulo está jogando com a sua realidade, né? Não pode, foi criado aí algo, né, dentro de São Paulo que se não pode gastar, um teto, né, e não se pode gastar. Tá certo, não tá? Tá certo, mas cara. Exatamente. Trouxe jogadores que não trouxeram retorno, né, há um tempo atrás, apostou em medalhões que não trouxe retorno para o clube e agora o clube fica refém de trazer jogadores, a oportunidade aparece e o São Paulo tem que correr atrás de tentar fechar com jogadores que já passaram, jogadores de mais idade, jogadores que torcedor precisa apoiar, independente de quem seja ele, o torcedor tem que apoiar. E ficou claro no São Paulo que eles, de repente, desincharam o elenco, apostaram no time titular, investiram mais dinheiro, mas está faltando gente para tocar esse ano inteiro que é tão atropelado. Além de faltar gente, recuperar os que estão machucados, né? Ainda teve esse lance, azar. Ainda que teve Caleri, escala, né? Caleri, o próprio Oscar, Luiz Gustavo, Arboleda. Precisa recuperar esses jogadores, porque são jogadores importantes, né, Fernandinho? Além de você não poder contratar e você ter esses jogadores machucados, aí é uma perda muito grande, né, para o São Paulo, dentro de campo e fora do campo também. Então o São Paulo precisa se organizar também no seu departamento médico, tentar recuperar esses jogadores o mais rápido possível e tentá-los colocar dentro de campo, porque se você não tem dinheiro para colocar e os principais jogadores que você tem não estão jogando, aí você acaba perdendo muito qualidade dentro de campo. Ô, Dirceu, boa tarde. É o seguinte, proibido de contratar nesse momento, perdendo jogadores em série, agora o Yuri Alberto, 2 meses. É o assunto que ele mais gosta, Fernandinho. É o assunto que ele mais gosta. Se você perguntasse do São Paulo ou do Palmeiras, ele ia pro Corinthians. É o assunto que ele mais gosta, Fernandinho. E aí, Dirceu, como é que você está vendo essa história? Não pode contratar, tá sem grana, tá perdendo os moleques da base. Tá numa situação que não tem jogador, sem alternativa. Dorival Júnior tá numa fria nesse sentido, hein? Boa tarde para você, Veloso, Boa tarde, Souza, Fernandinho. Aliás, o Dorival, ele sempre esteve na pista de lançamento nos últimos tempos. Mas ele ganhou uma sobrevida depois que ele conseguiu eliminar o time do Palmeiras da Copa do Brasil. Agora voltou à realidade, esse é o Dorival que nós conhecemos. O time do Corinthians já tomou pau do Juventude, vai tomar pau do Bahia amanhã lá na Neoquímica, né? Porque o Corinthians é muito mais fraco do que esse time do Corinthians que vai jogar. O Bahia tem um time melhor, é um time mais regular. E o Corinthians não tem alternativa. Porque o cara é Gui Negão da base, não sei quem. Esquece base. Agora, base... Por quê? Não, porque a base não ganha jogo. Não tem que ter jogador cascudo, o Corinthians não tem. Aliás, o time titular do Corinthians é um verdadeiro desmanche.
Aí você vai esperar o quê de Thales Magno? Isso não joga nada, isso é brincadeira. O cara ficou 151 dias sem marcar um gol. Agora o Corinthians perdeu Depay, perdeu Yuri Alberto, Corinthians perdeu o Carrijo, Romero, para mim é alegria nas pernas e lágrima dos olhos, ele está suspenso e não joga. Então o Corinthians já não tem 11. O Corinthians não tem, sabe aquele cara que ele precisa ter uma frota de carros? E ele não tem 11 carros bons para que ele possa rodar. Ele tem 5 carros. Os outros 6 é aqueles bagaços que não anda, falta farol, que você vai andar, a polícia prende. Então o Corinthians não tem esse monte de jogadores. Aí fica aquela dúvida, será que vai dar? Olha, o Corinthians, se não se ligar, se não se cuidar, o Corinthians tem apenas 6 pontos da zona de rebaixamento. Não dá para você falar que o Corinthians vai brigar pelo título. Como é que você vai brigar com 22 pontos? É só o começo, calma. Calma, É o seguinte, ele pintou agora um terceiro candidato, você viu? Da eleição do Corinthians, tá lá o que está agora, o Osmar Stabile. Existe a possibilidade de Roque Cittadini, e agora pintou um outro candidato que promete de largada 1 bi para pôr dinheiro no Corinthians. O que você acha disso, Odisseu? Bom, só se ele roubar, para arrumar 1 bilhão, onde ele vai arrumar 1 bi? Como é que um candidato... Não, desculpa, peraí, é pior, é $1 bilhão. É de Mas dólares. tem investidores, são dólares. Para arredondar 5 milhões de reais, para a gente fazer uma conta 5 fácil. bilhões. 5 bi. 5 bilhões de reais. Bilhões de reais. Pô, mas, então ele vai comprar o time. Não sei. 5 bilhões. Tô só, a pessoa tá Não, eu queria saber quem é saiu. esse herói, né? Qual é o nome desse? Quem é esse herói? Vamos falar dele. Super-homem, Castro. super-homem o Você nome tem dele. De onde ele veio, Renato? Quem é Tem esse histórico Batman no aí? Corinthians? Ele é do mercado financeiro, aí tem dinheiro. Ele foi um cara da XP, se eu não me engano, que é uma das maiores operadoras. Aí. Dinheiro pelo... Pelo Mas menos sabe que agora vai ficar em ele é evidência a conselheiro empresa do clube, dele. mas no aí, tempo. aí aquela história, vai trazer investidores. Promete 1 bi não do bolso, vai trazer aporte financeiro para o Corinthians. Mas agora o torcedor do Corinthians que está vendo agora a gente em casa, ele não quer saber se esse cara vai dar 1 bi, não vai dar 1 bi. O que interessa para ele, hoje, é a gente falar do Corinthians campo, Corinthians bola. Eu estava vendo ontem esse atrito que teve, que levou... É Kaique, né, que foi embora lá para o Bahia. Mas o Bahia só fez uma coisa... Cauê Furquim. Hã? Cauê. Cauê Furquim. Mas também ninguém sabe o que vai ser ainda, né? O que vai dar, o que não vai dar. É que o Manchester, que é um dos que mandam lá no time do Bahia... É do Grupo City, o Bahia é do Grupo City. Eles foram espertos. Se eles viessem pelo Manchester para pegar e contratar, a multa era 50 milhões de euros. Mas esse é um problema. Então eles usaram um problema o Bahia. Agora, o culpado é o jogador também que sabe, viu? Ele não é não tem mais Jogador nego não, que maravilha. Jogador não. É, que não sabe. Você acha que você vai... Você acha que eu que jogo gente. bola, eu vou para qualquer lugar? Não, maravilha. sem Não, que eu você saiba? estava indo tão bem, maravilha. O pai sabia, a mãe sabia, o tio sabia, o cachorro sabia, todo mundo sabia que essa mutreta seria feita. Não é mutreta, mano. Pagou a multa. Não é mutreta. Não. O que eu não consigo entender é você querer isentar o pai. Não tem, cara. Como é que eu vou falar lá pro meu filho? Você acha que eu não vou falar com ele? Você vai ou você não vai? Aí chega, ô pai, O que tá errado? Mas se fosse pai dele, você iria pro Bahia, você falaria o que pra ele? Grupo City ou vai City ficar lá? ou pra ficar no Corinthians? Vai. Não, depende. Depende de quê, Maravilha? Não, Eu sou depende não. duro, eu já vendo logo, eu quero a grana. Pô, porque acho que vai dar 14 milhões. O É pai... isso que aconteceu. Não, mas eu sei, mas o Bahia poderia pelo menos ter dado uma ligadinha, né? Olha, nós vamos legal, contratar, tem uma multa. nós vamos levar o jogador, pagar, porque quando ninguém quer, né? Quando os caras ficam lá, come e bebe, porque negócio de base é muito arriscado. Às vezes, de 40, dois viram. O mundo árabe tem dinheiro suficiente. Não, eu sei, mas o pai sabia, a mãe sabia, Dirceu. a avó sabia, tu sabia. Todo mundo Essa sabia. mutreta Já a gente era volta. O que a nada de gente mutreta. sabe também é que o Palmeiras deu uma super goleada ontem. 4-0, 7 jogos, 7 vitórias, melhor campanha na fase de classificação. Se chegar até a semifinal, vai sempre decidir em casa. Enfim, o Palmeiras está confirmando porque realmente é um time que tem tido sucesso na Libertadores. Vamos conferir os gols e já a gente volta para falar desse jogo. Será que ele achou a dupla de atacantes? Tem lá o Flaco Lopes Achou. e também o Tigrinho. Achou. Agora, pô, também essa vitória... Eu falei, esse PSG da América do Sul, que é o universitário, que o cara nem tá ainda Vai, Maravilha. formado. Vamos ver os gols, Dirceu? Vamos Aí, ó, é dupla aí, ó. Olha. Aí, ó. Que é isso? Vocês estão de sacanagem. Bebeto e Romário. Eu ia falar, parecido. A nova dupla. Quando eu leio Bebeto de e Veloso, Romário. eu falei, Washington e Bebeto e Romário. Assis.
Enfim, é Bebeto e Romário, a dupla aí, ó. Botaram até o cabelo do Romário no Vitor Roque. Passa longe, viu? Nem assim eles ficam... Chegam, Iguais, Fica né? parecido? Nem fica Ah, parecido. vamos ver os coisa gols, do vai. Cascão, né? Vamos ver os gols. Não, essa foi legal, essa foi bom, legal. foi bom. Foi legal. Vamos ver os gols. Gustavo Gomes partiu, pé direito, bateu no alvo! Gol do Palmeiras! Gustavo Gomes, com muita tranquilidade, categoria e precisão lá no canto direito, Britos até acerta o canto. Sai o passe pro Flaco na cara do gol, vai pintar mais um, bateu no alvo! Palmeiras! Flaco Lopes em outra tabelinha fantástica entre ele e Vitor Roque. O Palmeiras avassalador em Lima. Avassalador no Estádio Monumental. De Flaco para Vitor Roque, de Vitor Roque para Flaco Lopes e de Flaco Lopes pro fundo do barbante da equipe merengue. Esticada essa bola para Vitor Roque, Riveros falhou. Vitor vai fazer, bateu no alvo! Palmeiras! Vitor Roque, agora o Tigrinho não perdoou na falha do zagueiro. Fuzila de pé canhoto, uma paulada lá no alto. Lá vai Palmeiras, bola enfiada. Piquerez vai pro gol, na trave, voltou Flaco de cabeça no alvo! Do Palmeiras, Flaco Lopes, o segundo dele. Flaco Lopes de cabeça, aproveitando o goleiro. Britos ainda caído depois da bola na trave do Piquerez e bota pro fundo do gol. O segundo dele, o quarto do Verdão. Tá aí, mais do que o resultado, foi a bola que o Palmeiras jogou, né? O resultado foi ótimo, a bola foi redondinha. E a gente viu aí na narração do nosso querido Silva Júnior, lá da nossa Band News FM, bela narração também, Silva arrebenta sempre. E a gente viu aí um Palmeiras diferente ou é o Palmeiras que tem que ser? Ô, Fernandinho, esse é o Palmeiras que tem que ser. Esse é o Palmeiras Ele que o pode torcedor ser ou quer foi uma ver. exceção? O problema do Palmeiras, as críticas que o Palmeiras tem sofrido esse ano, e o Veloso já apontou algumas vezes aqui, é quando o jogo é grande, quando o adversário é mais forte. Não tirando os méritos do Palmeiras da vitória de ontem. O Palmeiras não tem nada a ver que pegou o Universitário. O Palmeiras fez o dever dele, foi lá, o time é melhor, é superior, goleou, a gente já sabia. Teve um peruano expulso. Mesmo assim, se esse time aí vier com 15 contra o Palmeiras mete uns 5 aqui. Se eles vierem com 15, com 20. O problema do Palmeiras é quando pega um adversário mais qualificado. Tem tido muita dificuldade. Por isso que o Palmeiras tem caído do rendimento, por isso das críticas. Quando pega um time da prateleira de cima, o Palmeiras tem se enroscado muito esse ano. Não é isso, Veloso? O Palmeiras teve problemas aí, já teve, né? No Brasileiro, por exemplo, quando perdeu os pontos importantes que eu estava citando na abertura, foi para o Flamengo, que estava disputando a ponta da tabela, e para o Cruzeiro, os dois times que hoje estão na frente do Palmeiras. Então a vitória de ontem, mas a vitória de ontem foi legal, Fernandinho, porque o Abel começa a mudar um pouco a forma do time jogar, né? Com o Maurício jogando pelo lado direito, o Sousa do lado esquerdo ainda precisa evoluir, né? Mas está chegando agora. E os dois jogadores de frente. O Flaco, que vive de novo um grande momento, chegou a 15 gols na temporada, é o artilheiro do Palmeiras na temporada, e não tinha espaço no time, né? Poucas vezes ele começou como titular. Mas como ele entrou e resolveu contra o Sport, o Abel deu essa oportunidade para ele jogar junto com o Vitor Roque, e os dois, a gente está vendo aí de novo, né? Se entenderam muito bem. O Flaco deu assistência para o Vitor quando saiu o pênalti, o Vitor deu para o Flaco quando saiu o gol.
Então os dois se entenderam muito bem e esse foi um dos motivos também da goleada e do Palmeiras jogar bem. A mudança do Abel e esses dois jogadores de frente se entendendo. Achou o time, Disseu? Bom, achar o time contra o Universitário qualquer um acha, né? Quero ver achar nos jogos mais duros, mais difíceis. Aí o Abel fez aquele discurso, né, para valorizar o time. Olha, o time deles joga mais. O Universitário poderia ter... Tava um caminhão sem perder. 12 jogos. 12 jogos sem perder. Precisa ver de quem que ele não perdeu, né? Precisa ver lá com quem que eles jogam. Lá, esse time da Série C, D, E. Mas o Palmeiras ganhou. Ganhou, mas isso não quer dizer que com essa vitória... Palmeiras agora encontrou o caminho, daqui para frente, diria Roberto Carlos, tudo vai ser diferente. Então houve muita conversa, ontem o Abel espertamente lá foi valorizando, quis dizer que o time estava lá perdendo de 4, mas a torcida estava empurrando, estava vibrando. E ele foi questionado com relação a Flaco Lopes e Vitor Roque. Falou, agora você achou? Não, é uma outra opção, porque ele... Nunca acha pra ele, né, opção. Aí ele põe Facundo, que é bom, hein? Flaco Lopes, cara, com ele, na mão do Abel, de verdade. Esse cara... 2 anos seguidos sendo artilheiro do time. E quando ele vai um jogo... Não é titular. E se ele fizer um jogo mal, é o primeiro a sair do time. Mas quando ele joga bem, aí no outro jogo ele já não joga. Porque aí o Abel, o gênio, ele que inventou a roda, ele já faz um outro time. Ele começa... com Sousa, aí não é mais Sousa, aí é Facundo Toro, porque eles, sua comissão técnica portuguesa, o que eles mais querem é girar o time. Negócio de rodízio é bom para nos últimos 20 anos a gente cobrou que a gente não fazia isso. Agora que o cara faz, não serve. Mas faz o quê? Que o futebol brasileiro não fazia rodízio, mas não trabalhava tem que fazer rodízio, segundo o adversário, mas não tem que fazer Todo mundo cobrava isso. Agora quando o cara faz, o cara não serve. Não, mas não tem que fazer rodízio. Rodízio é para churrascaria, não tem que ter esse negócio de... Eu não sou rodízio. técnico. Não, mas se eu fosse técnico, você tem que ter um time. Olha, o meu time é esse. E ninguém consegue fazer. O Corinthians não dá para ter time porque não tem elenco, então não dá. Mas os técnicos brasileiros eram cobrados porque não faziam isso. Agora que os caras estão fazendo, tudo bem que o Abel é europeu, mas agora que estão fazendo isso no futebol brasileiro, tá errado. Mas... A gente precisa saber o que a gente quer. Eu não gosto também não. Você acha que melhorou o quê? Eu não gosto também não. Você acha que... Rodízio eu detesto. Eu não gosto de rodízio, eu gosto só de churrascaria. Vou lá, faz aquele rodízio, vem aquele garçom. Você come muito? Não, mas eu dou uma canseira que eu vou meio ali devagar. E de pizza? Pouco também. Deu uma canseira. Tem que dar aquela canseira, senão o cara vem, já traz a picanha, já traz a maminha, já traz a costela, já traz a linguiça, já traz o coração, em 10 minutos parece que ele quer que você vá embora, né? Então vamos devagar, né? Vamos devagar. Agora voltando ao assunto do Palmeiras, eu vi o jogo atentamente, fala, pô, Palmeiras, é o único time já classificado para as quartas de final. Como diz o Souza, se esses caras vieram para cá com 15, 16, se o Palmeiras jogar com o time reserva, dá para ganhar desse Universitário, que nem sei como é que ele chegou, porque ele pegou um grupo até bom, né? Porque o River... Mas é que na América do Sul, teoricamente, tem muitos times ruins, entre eles, porque não tem dinheiro, não dá para contratar, então é mais ou menos nivelado por baixo. O Palmeiras fez a obrigação. Agora eu quero que o Abel me prove daqui para frente. O problema é que o Palmeiras não vinha fazendo a obrigação. Mas por causa disso, né? A gente tinha falado aqui que a forma como o Palmeiras joga, com 2 caras de beirada, você não tem que ter um centroavante menor na frente. O Vitor Roque ele é menor que o Flaco Lopes. Você tem que ter. O Palmeiras é um time que usa muito os flancos, as beiradas e você não tem um centroavante fixo. Esse cara entrou no jogo do Super Mundial, fez gols, e o Abel foi perguntado ao Abel, o Abel lembrou de um lance que ele errou. Que ele disse que ele é meio desligado. Mas desligado, você não joga se você é mais desligado. Você logo você faz gol. O cara é artilheiro do time 2 anos seguidos. Ano passado 22, esse ano 15 gols. 15? Tá com 15 já. Estamos na metade. Então ele fez o certo. O Maurício, quando começou a render, o Maurício jogava pelo lado. Ele trouxe o Maurício para dentro, de novo. É querer fazer muita experiência, entendeu? Bota o Vitor Roque. O Vitor Roque nunca foi um centroavante que jogou fixo na frente, no Atlético Paranaense. Jogava sempre pelo lado também. Ele foi, colocou os dois, colocou o cara que é um centroavante. O torcedor pode não gostar, mas é um cara que faz gol. Como é que você não vai gostar de um cara que faz gol? Ele não é um grande jogador, um jogador exuberante, um jogador igual Fred, jogador igual os atacantes que a gente está acostumado a jogar, mas é um cara que faz gol, pô. E se faz gol, como é que você vai deixar um cara desse de fora? Mas ele não é um centroavante nato, ele é um meia avançado, o Flaco Lopes. Eu acho que ele é um meia mais avançado. Mas nesses jogos que eu tenho visto, ele tem ido bem.
que é um jogador alto, que ele domina, ele arma. Agora, aí vem o Abel e sua comissão, tenho certeza que contra o Botafogo ele já vai mudar o time. Ele não consegue, parece que ele quer mudar o ritmo. Por causa da vantagem que conseguiu. Na quarta-feira, é. Na quarta-feira. Talvez ele Ele tem mude na obrigação quarta. de jogar com o time titular. Talvez ele mude na Botafogo quarta. é uma questão de briga de time. Também acho. E já Ele vi joga Quer chegar com no o titular o e Botafogo na quarta é um dos não. candidatos também. E o Botafogo diz que vai poupar. Então, se o Botafogo vai poupar, o Palmeiras tem obrigação de jogar com o time Então, o titular para Palmeiras, ganhar. essa vitória foi importante, que o Palmeiras não tem essa necessidade de um Na resultado na quinta-feira. E pode altitude, jogar né? mais tranquilo, até pela vantagem que tem. O Botafogo joga na altitude, né? Contra a LDU, mas né? agora- E a LDU ontem fez um jogo duro com o Botafogo. Quase... Não, mas apertou. O melhor jogador do Botafogo Então foi o Vitinho, que fez 2 defesas absurdas. O John estava fora, ele Ele tirou estava o gol. fora e tirou 2 bolas em cima da linha. Vocês acham que essa dupla tem que ser fixada no time do Palmeiras? Eu acho que para esse momento, sim. Eu acho assim, o Palmeiras, Fernandinho, está fazendo poucos gols, inclusive no Brasileiro. O aproveitamento do ataque é muito ruim. E você tem o Flaco, que está fazendo gols, e que se entendeu agora com o Vitor, acho que tem que deixar os dois. Porque tem isso, às vezes você bota os caras, deu certo, é o que você está querendo. Aproveita o Parece que momento. deu agora, né? Aproveita o momento. E o Flaco, ele é centroavante, mas ele fez a função diferente mesmo, como você falou maravilha ontem. Ontem ele não jogou, não foi aqueles dois atacantes, um do lado do outro. O Flaco jogou um pouquinho mais atrás, para vir buscar essa bola, e jogou bem nessa função. Eu acho que o Abel Acho que realmente achou, né? achou um lugarzinho ali pro Flaco que tem que dar sequência. Achou ontem, né, Veloso? Achou contra o Universitário. Como o Souza falou, nos jogos mais difíceis, o Palmeiras não tem rendido. O Palmeiras não é aquele Palmeiras que o palmeirense já estava acostumado, que definia, que decidia. Aí você me pergunta, eu estava vendo ontem, depois que o Abel chegou aí, 50 jogos, o Palmeiras em todos os quesitos é o primeiro. É o primeiro vitória, primeiro não sei o quê, primeiro não sei o quê, primeiro. Então, isso ele tem, né, como retrospecto. Agora, eu só vou ficar convencido do Esqueceu de Palmeiras. pôr o primeiro título também, que ganhou o quê? 12? 10. 10. Mas está bem. Agora, eu quero ver o Palmeiras daqui para frente. Eu não gosto de ganhar do Universitário e casa cheia lá, 60 mil torcedores. E os caras são heróis lá, viu? Os caras foram para ver o Palmeiras. E eles ficaram o jogo inteiro, cara. E não teve briga, não teve nenhuma confusão. Mas você manteria essa dupla ou não? Dava mais um teste, né? Vamos botar mais um. Oh, com certeza. A gente está falando aqui desde o começo do Paulista, que tem que jogar o Flaco Lopes. Vamos ver o que o torcedor pensa e vamos ver também o que pensa o treinador do Palmeiras. Vamos ouvi-lo. Eles já jogaram este ano algumas vezes juntos, não de início, acho que de início é a primeira vez, não tenho a certeza. Como eu já disse, a minha função é exatamente essa, é perceber as dinâmicas da nossa equipa, ir à procura das melhores soluções para cada jogo. Mas é bom saber que eles se ligam bem e que nos podem ajudar quando for preciso. Portanto, eu, como não acredito em fórmulas mágicas e que acredito que o processo de treino e evolução de uma equipa é um processo inacabado, mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes e o Flaco nós já sabíamos, é um jogador que nós temos que trabalhar e temos trabalhado muito com ele ao longo destes anos. E felizmente a comissão técnica e a direção têm tido muita paciência com ele e trabalhar em cima. Nem sempre a nossa torcida tem tido essa paciência, mas nós sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos ir. O Roca é a mesma coisa. Tu podes me ajudar como jornalista a confirmar tudo isto que nós estamos aqui a dizer, mas é mais uma opção que eu tenho. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção. Não está confirmando nada, né? Não, Então, mas ele não vai fazer Não, ele não isso. confirma, não. Não vai fazer isso também, Fernandinho. Mas eu acho que para o jogo do final de semana, do domingo contra o Botafogo, ele deve com essa dupla, sim. É um jogo que lá na frente pode fazer falta, ponto, né? Tanto Sim. para um time como para o outro. E é isso que você falou, eu faço essa mesma leitura. Como o Palmeiras tem essa vantagem já para o jogo de volta na semana que vem, na quinta-feira, dá para botar o time titular e descansar. Dá um Quem tá refresco para os caras, porque mais tem elenco. desgastado aí, exato. Quem está mais desgastado sai. Eu acho até que o Murilo deve voltar nesse jogo de quinta-feira. Olha o desempenho do Palmeiras fora de casa. 22 jogos, 16 vitórias, 4 empates, só perdeu 2. Dobro de gols marcados em relação aos sofridos, mais até. Acho que o Palmeiras, o problema dele está sendo em casa, né? Em casa tem perdido jogos. Deveria ser uma coisa Perdeu mais pro Flamengo, tranquila. perdeu pro Bahia.
É isso? O ano Corinthians passado teve problema com o Botafogo, Flamengo, cara. Então precisa melhorar um pouco o fator dentro de casa, que sempre foi o... Será que essa instabilidade na relação de parte da torcida com o Abel, com a direção, tem interferido nessa situação ou é só coincidência? Não. Eu acho que o que está interferindo no rendimento é exatamente essa reformulação, né, Fernandinho? O time está muito mudado. O time está muito mudado do ano passado, dos outros campeonatos. Aquele time campeão, ele está hoje, é outro time, né? É um time que vem sofrendo alterações. Só tem três, campeões. só tem Você três. tem o Everton, o Murilo, Gomes e o Piquerez. Quatro. São esses três. E o Veiga, que já também... Veiga que não está jogando. Que vai Então são embora esses também. hoje Não tem os mais que ninguém. restaram aí do elenco campeão. E o Rocha que está indo Então é embora. uma reformulação grande. E o Palmeiras tem como filosofia contratar jogadores jovens. E isso, claro, que demanda tempo e mais trabalho para o Abel para desenvolver a forma de jogar. E por que não tem esse tempo? Ô, Fernandinho, até se tem esse tempo, quando se está ganhando, né? Porque essa paciência toda que ele está falando que o torcedor tem com o Flaco, é porque o Palmeiras, nesse tempo que ele disse sobre paciência, o Palmeiras estava ganhando. O problema é quando começa a perder. Aí o torcedor começa a externar algumas coisas, entendeu? Mas, perdeu um campeonato que foi vice, né? Perdeu o Paulista. Perdeu... Foi eliminado da Copa Você do vê que Brasil. desde o já ano ganha passado esse não também. vem No ganhando. passado foi vice-brasileiro também. Não, mas tem 2 títulos aí pela frente, né? Para brigar. Fernandinho, quando você ganha, o sarrafo aumenta, né? O torcedor sempre espera ganhar. E a gente sabe que futebol não é assim, mas você vai pensar, você tem que pensar também com a cabeça do torcedor, né? O torcedor não tem essa paciência quando você é eliminado 2 vezes num ano para o seu principal rival, aí as cobranças vêm. Então essa paciência toda, se o Abel quer que o torcedor tenha paciência, a diretoria tenha paciência, ele precisa continuar ganhando. Se não ganhar... Sim, mas não dá para ganhar tudo, né? Todas. Você, mas justamente contra o Corinthians, ele só está perdendo. É o grande rival, né? O torcedor do Mas Palmeiras. o que é melhor? Você perder sempre porque ganhar o do rival e Corinthians. levantar um caneco ou ganhar do rival e não levantar nenhum caneco? Não, nenhum o troféu? melhor é ganhar e ganhar. Eu também acho. Ganhar do rival Mas e é ganhar possível. campeonato. Também sou desertado. Ah, mas não dá, cara. Não Mas tem é quem essa capa cabeça, a tudo. sua cabeça, Fernandinho. Não, a na cabeça minha do não, torcedor é totalmente diferente. Não, Não, e, eu sei e também que é. o momento que vive o rival, né, Fernandinho? É duro você entender uma derrota como essa em casa, né? E depois... Mas a gente E até 2 a falou 0 ainda, Mas pior a gente ainda. falou isso ontem, cara. Quantas vezes o Palmeiras ressuscitou o Corinthians e o Corinthians ressuscitou Então, o Palmeiras mas- quando um estava na podre, ia um jogo entre eles, ganhava, a vida mudava. Mas ultimamente é o Palmeiras só que Antes de mais ressuscita nada, o desculpa, Corinthians. Renato, você colocou um telão aqui, o pessoal estava falando, vamos botar de novo aqui, por favor, esse levantamento que vocês fizeram, em relação a goleadas. Ontem foi uma goleada, né? 4-0 e goleada é considerada com 3 ou mais gols de diferença, é considerada aí goleada. E o Palmeiras empata com o River Plate na Libertadores com essa goleada, 50 para cada um, é um número expressivo. O Nacional do Uruguai, que teve seus dias de glória já, né, no futebol sul-americano, 46 goleados, Peñarol vem próximo, Boca Juniors também, e o Cruzeiro, são os times aí que mais golearam, porque não é fácil numa competição tão apertada como essa, você enfiar 4-0 na casa do homem, né? Casa do rival, hoje, né, hoje goleiro? sim, hoje eu vejo que o desnível é maior, né, Fernandinho? Em função até de mais equipes disputando a Libertadores, e a gente sabe que sul-americano, venezuelano, peruano... Mas se tem um desnível tão grande, por que quando vão lá nem sempre atropelam qualquer time? Não, eu estou dizendo que é mais fácil você golear, por exemplo. O Palmeiras meteu 6 aí na primeira fase, né? Então, nessa atual Libertadores, como tem muito mais times, o Brasil chega a ter 9 vagas. Então, essas vagas aumentaram no Peru, aumentaram na Venezuela, aumentaram no Equador. Então, você diminui um pouco o nível. E nessa primeira fase, até essas oitavas, dependendo do sorteio, você tem um pouco mais de facilidade. Daqui para frente, a coisa realmente começa a ficar mais complicada. Antes do Souza e do Dirceu falar, vamos ouvir o que o Abel falou depois da partida, o Renato, antes da gente falar da 7K, vamos ver o que o Abel falou no jogo, depois da avaliação que ele fez, a gente, para arrematar aí. Vamos lá ouvir o Abel. Olha, tenho que ter cuidado ao falar dos hinchas, né? Mas a verdade é que encheram o estádio e, corrige-me, estavam a perder 4-0 e estavam a aplaudir os seus jogadores, certo? Era isso que estavam a fazer. A torcida do Universitário estavam a perder 4-0 e estavam a puxar pela equipa. Parabéns. Parabéns. Porque realmente é isto, futebol é paixão e é sempre bonito ver quando uma equipa está a precisar do apoio dos seus torcedores
e dos seus inchas, como tu disseste bem, um estádio que é bonito, um estádio que é mítico, um clube que também é histórico, é lendário, e foi bonito jogar hoje aqui com o estádio cheio. Como ele gosta de falar, achas na fogueira. Está a jogar achas na fogueira. Eu já tinha levantado isso. Mas ele não precisava, né? Então, mas sabe o que seria legal? Que ele tivesse falado isso depois do jogo do Corinthians. Isso ele não falou. Ele falou ontem que ganhou essa moleza que ele pegou. Aí, por que ele não falou lá? E nós aqui no estádio, nós perdendo 2-0, essa incha toda xingando a mim, mandando eu ir tomate cru, me mandando a presidente para no céu. Isso ele não falou. Esse discurso ele não fez. Contra o Corinthians ele não fez. Agora, ontem ele quis dar esse recado para a torcida do Palmeiras, que o Palmeiras foi vaiado, e lá ontem... Mas lá para ele... Foi uma provocação ou foi um pedido de me apoie? Não, ele quis tirar uma, mas esse... O Abel quando ganha... Não, o Abel Ferreira... o Abel quando ele ganha, ele Ele ganha pra caramba, e ele ganha muito, entendeu? Então essas entrevistas ele tá sempre acostumado. manda um recadinho. Ele sempre manda um recadinho. Ele gosta de apagar fogo com gasolina. Como ele diz, jogar achas na fogueira. Achas. O que achas em português é jogar lenha na fogueira, que ele está se referindo. Veloso, você conhece muito bem esse ambiente do Palmeiras. Esse tipo de confronto verbal leva a quê? Nada, né? Nada. Ou a pressão que aumenta. O Abel tem que focar no trabalho dele, né? Não é o cachimbo da paz, né? Pelo contrário. Não é, mas eu acho que essa cobrança, e o Abel tem que se acostumar a isso. O Abel não vai transformar a cultura do futebol brasileiro. Ele precisa se adaptar. E não a cultura do futebol brasileiro se adaptar ao Abel. É o Abel que tem que se adaptar. Em Roma, e aqui como a cobrança romanos, existe. dizia minha avó. Aqui a cobrança vai existir, não vai mudar. Vai continuar a torcida cobrando, vai continuar pressionando quando as vitórias não vierem. E o Abel está fazendo um bom trabalho. Ele precisa desenvolver esse time, que é um time jovem, né? Uma reformulação, e aí fazer com que esse time volte a conquistar títulos. Porque o último título do Palmeiras foi o Paulista do ano passado, né? O Palmeiras perdeu esse ano para o Corinthians do Paulista, foi eliminado na Copa do Brasil, falta o Brasileiro, que o Palmeiras tem grande chance de conquistar, porque é um time muito regular. Eu posso falar com tranquilidade que eu trabalhei 3 anos em Portugal, acompanhei 3 anos do Campeonato Português. É igual. Os caras cobram aqui? da mesma maneira. É igual. Um pouquinho mais, acho que a paciência é um pouquinho maior, mas igual. Veloso, É igual. na França é igual. Igual, chegou, não deu certo, a torcida começa a cobrar. O que não existe tem é diferença. essa loucura de rojão, de pedra, não, essas e a coisas pressão não tem. é outra. Mas quando falar, isso tem de monte. Eu disse várias vezes aqui, esse amor que essa torcida tem, eles amam o Abel Ferreira, parece que o Abel Ferreira é dono do time. Parece que ele tem a Ele é mesmo. Ele tem a chave. Não parece. Mas qual que é o problema de um cara que deu tanto Mas ele, resultado? ele não está ganhando problema. mais nada. Não parece não, ele é mesmo. Não, mas qual que é o problema de um cara mas que ele deu não tá tanto ganhando mais nada. resultado? poder Fernandinho, ele só se- ganhou se ano dar esse passado. direito? Fernandinho. Ele só ganhou ano passado. O Palmeiras tem essa folha, né, altíssima. E ele coisa para cá, coisa para lá, coisa para cá, é coisa errada aqui, coisa errada ali, a coisa errada que ele fez assinando um pré-contrato, isso ele não fala, né? Isso aí ele esqueceu, aí tá, que todo mundo é não sei o quê. Então, ele também foi traíra, porque ele foi lá e fez um pré-contrato que o Palmeiras agora está fazendo uma negociação. Não, já fechou já. É, mano. Já então- acabou. Não, mas qual que é, Giovani- quando ele foi renovar com o Palmeiras, falou, ó, fiz isso aqui, vocês vão pagar, tá na minha conta, não tem problema é que ele algum assinou o Palmeiras primeiro, pagar. assinou Hã? primeiro. Ó, o que o Abel precisa entender é que, apesar de todos os títulos que ele ganhou, ele não está passivo de cobrança. Sim, Quando ele errar, claro. ele tem que entender que a gente precisa cobrar, entendeu? O torcedor precisa cobrar. Mas lembra, Souza, o Luxemburgo sempre quis ter essa ingerência que o Abel tem e nunca deixaram. E o Luxemburgo é um vencedor e reclama até hoje disso. Eu não vejo problema nenhum um cara que comanda, que dá resultado, ele controlar todas as situações do clube, Na Europa, cara querer do tudo futebol. também, Na Europa isso é muito É comum, eu não vejo esse Não tem terror problema, de não. ser. O Guardiola ligou pro Gabriel Jesus, não foi? ligou pro Gabriel. Então qual que é o problema do O que eu cara? acho Ele quer mandar em O tudo. problema que eu acho, Fernando, que você está perguntando, é que às vezes as indicações do Abel são difíceis, hein? Os jogadores que o Abel indica muitas vezes vêm aqui e não dão certo. Não, isso não tá acontece. dando Mas certo. qual Não treinador dá não certo. faz isso? E aí ele fica insistindo com Olha o Félix Torres, o São Paulo contratou vários que não deram certo, o Santos, todo mundo faz isso. Acontece.
faz parte do jogo. Você contrata um jogador achando que ele vai dar o melhor, e às vezes não acontece. Quantas vezes vocês passaram em time com uma expectativa e não conseguiu jogar? Fernandinho, se não é a base 2 anos seguidos, surgiu 2 moleques na base, o Palmeiras tinha passado dificuldade. Mas qual que é a virtude? Pegar o cara da base e botar para jogar. O Corinthians tem bons jogadores e não consegue pôr para jogar. Não, Eles vão embora antes. O Corinthians doa, o eu Corinthians não consigo revela e entender isso. doa. Qual que é esse problema? Aí tá aí pondo os jogos do Palmeiras, domingo tem o Botafogo lá no Newton Santos, você vê, o Universitário, o jogo na volta, teoricamente está mais tranquilo, está resolvido. Aí depois pega o Sport, está num momento ruim, dia apesar 31, de uma vitória. Aí depois tem esse jogo aí que é chave, né, cara? Corinthians e Só Palmeiras. faltava ele perder de novo nesse jogo do Corinthians. Aí vai começar de novo, né? Acontece, Aí né, vai cara? falar, O pô, jogo é perdeu jogo. pro Corinthians. Jogo é jogo. Você tem mais tempo de bola que eu, disse. O jogo é jogado, cara. Não tem Você, jeito. mas sempre jogado e só toma o ferro. Joga e ferro. Mas o Corinthians joga tem uma e tal. fase, não tem Não, o Corinthians não tem ninguém. Memphis, não tem Yuri. Não, o Corinthians não tem ninguém. Complicado. O Corinthians está aí igual carro velho. Operação desmanche. Agora vamos falar do Corinthians, que joga amanhã em Itaquera, em casa, com dificuldades para escalar o time. Perdeu o Roberto essa semana aí, terça-feira, acho que ele teve que fazer uma cirurgia. Vai Hérnia ficar e uns Ignal. vai Aliás, ficar uns 3 já lá meses em seguida, parado. os caras vão lá, tudo hérnia e Ignal agora, hein? Gustavo também passou por isso. O Hugo também, agora não sei lá o que está acontecendo lá. Vai lá, hérnia e Ignal. Você acha que é coincidência ou é algum problema? Muita- A maioria, Não, acho que a é maioria dos coincidência. atletas tem. A maioria dos atletas, se for investigar É mesmo. verdade. Eu fui fazer, o mesmo cara que operou o Dr. Walter, fui fazer uma ressonância para ver uma, ele achou outra no meu adutor, aí eu já fiz as 2. Então todo atleta é muita carga, né? Peso que a galera puxa aí. E não é uma volta tão simples. Tudo bem que o 2 Gustavo meses. Henrique voltou um pouco mais Mínimo cedo, tem 3 jogador. meses. 2 vai ficar meses. fora. 3 meses vai ficar. Cara, praticamente já vamos chegar na reta final Novembro. do Campeonato Brasileiro quando ele voltar. Não sei, o Depay também é uma contusão muscular que não tem muita informação. E o 2 Carrinho meses. só ano que vem. A situação do Corinthians não é mole não, hein, velho? Ó, um time provável do Corinthians. Gus Souza, Gustavo Henrique, Ramalho, Mateuzinho e Bidu. Praticamente a defesa titular que vem jogando no Corinthians. Né? Aí você tem o Ranielli, o Bidon, o Martínez, Garro, Thales Magno e Guinegão. Do Garro para cima fica complicado. A frente é difícil, né, Fernandinho? Vão ter que jogar bola agora. O Thales Magno justificar o investimento, a renovação do contrato dele e o Guinegão, que é a oportunidade do moleque, é o que todo moleque quer, né? Jogar no Corinthians, um jogo grande como o Bahia, que está fazendo um bom campeonato brasileiro. Quarto. Tem alguma chance? Acho difícil, né? Porque perde os 2 principais jogadores de frente, né? A dificuldade do Dorival vai ser criar e chegar ao gol do Bahia, porque você perde o Memphis, que é o articulador, que é o cara que serve o ataque ali e faz uma boa dupla com o Yuri. E perde o Yuri, que é o principal goleador do time, né? O artilheiro do time e é o jogador mais de frente que o time joga em função do Yuri. Agora, vai jogar em função do Guinegão? Acho difícil, né? Acho que o Dorival vai ter que encontrar outras alternativas aí e com a ausência dos principais jogadores. Então é uma situação difícil para o Dorival no jogo duro contra o Bahia. É o que tem, né? Não tem jeito, né? É o que tem? É o que Você tem. falou com uma tristeza agora. Não, mas é o que tem. O Romero, que poderia jogar no lugar do Guinegão, suspenso. suspenso, né? E o Thales, que está muito mal, essa é a realidade, o Thales está mal. E o Cascão trouxe os números aqui essa semana ainda, sem Yuri Alberto e Memphis e Garro, os 3 quando está jogando junto, cai muito de produção. Com eles 3 são 2 derrotas apenas, então amanhã tem uma parada dura, mas assim, do meio campo para trás aqui quem vem jogando, né, Veloso? Só o Carrillo. Só o Carrillo que está fora, mas o Carrillo por muitas vezes saiu para o Bidon entrar, estava na reserva. É confiar na defesa. O Dorival Júnior está numa situação, pode até pôr o Kaique para jogar, outro moleque da base, mas acho que ele não vai com Kaique e Guinegão jogar Não, nas ele já vai costas do embora, moleque né? para resolver essa parada, né? Olha, com esse time aí, se fosse até o final do campeonato, 80% para ser rebaixado. Se fosse esse time aí para jogar todas as partidas. Uma até o boa final. chance, porque o Carrillo já não vai jogar mais essa temporada. A gente não sabe o que vai rolar com o Depay. E o Yuri Alberto, no mínimo, 1 mês e meio, 2. Não é são 3 meses, já li, o médico já falou. 3 meses para ele voltar. O Gustavo 3 Henrique meses. voltou com 1 mês e pouco. Não, mas depende de cada diz um. que 3 meses, porque tem que O Cascão entrevistou o recuperar, médico. tem que ser leve e tal. Agora, se você for esperar do Thales Magno, do Breno Bidon, que eu não vejo nada nesse Breno Bidon, não sei quem que se encantou com esse conto de fadas do Breno Bidon.
esperar de Guinegão. Guinegão é da base, coitado. Que é, mas é um menino, é uma promessa. É negócio de promessa. O cara quer pagar a promessa, vai lá para Aparecida lá e paga. Negócio de promessa. Promessa é individual. Então, aí eu vou esperar o quê? Que o Matheus Bidu venha ser a sensação do Corinthians? Não vai ser. Mateuzinho, porque nós jogamos e tal. Também, desde que veio, é um jogador nota 5 para 5,5. Gustavo Henrique. Tá rebaixado. Caiu, Fernando. Olha, e até o Hugo Souza, hein? Ele tá mais. tendo algumas falhas aí, viu? O Hugo Souza às vezes vai bem. Caiu. Tem falhas. Não, esse time que tá aí, Temos você o que primeiro rebaixado. Olha, você que é corintiano, Pior do esporte. você que é corintiano que tá nos bares aí, nos restaurantes, né? Acompanhando. Olha, que o Corinthians agora vai. O Corinthians não vai. Olha, vocês, heróis que vão lá amanhã e que vão lotar mais de 42, 43 mil. Com esse time aí, o cara tem que comprar vela de 1,5 metro. Uma branca, uma preta. E acender, porque a tendência é não ganhar. Agora, na minha ideia, né? A não ser que o Bahia também frouxar, né? Porque o Bahia, às vezes, você pensa que vai demais, às vezes ele vai de menos. Pela lógica do futebol que está jogando o time do Bahia, se o Rogério Ceni também não for daquele que Agora o Bahia caiu também. Não, que partitua. Não, porque hoje em dia é só rodízio. Porque O Bahia vai cair o cara também. ganha. Temos 2 rebaixados Não, mas pera amanhã. aí, no tempo deles aqui, o cara ganha 1 milhão por mês, e eles não ganhavam isso. Os caras hoje ganham 1 milhão por mês, qualquer pé de rato ganha 800, 900, 1 milhão, 1,5 milhão. Aí o cara ainda quer folga. E esse cara que trabalha cedo, né, que entra às 7 horas, vem tomando essas encoxadas aí no metrô, Peraí, desde as 6 horas da manhã. Peraí, Dirceu. Porque o cara fica segurando. Caiu também o E aí metrô. o cara quer o quê? O erro, peraí, o Peraí. erro tá, esse Que cara isso? que levanta às 6 da manhã, chacoalha, toma E trabalha. Trabalha, o jogador também trabalha, ele ganha pouco. O erro não é o jogador que ganha muito. Você acha que o jogador... Ele, Não é o problema, qual que não é o grande trabalho? jogador Ele que ganha carpina, muito. ele faz Se o reboque. mercado pode pagar para o jogador, o problema é quem ganha salário mínimo, ganhar o salário mínimo. Mas é e não sempre- dá para nada. Não, mas é que- Então, eu acho injusto fazer isso com os jogadores. Se eles ganham, é porque alguém paga. Tudo bem que tem um monte de calote no futebol, mas não comparar e jogar o jogador de paga, futebol por contra o exemplo, trabalhador. paga. Você O fala problema paga. do trabalhador é a economia, a realidade brasileira. Eu sei, mas o Outra jogador história. ganha demais, Fernando. Não, mas peraí. Eu não mas aí- concordo. Mas não é justo Tem você médico, fazer isso com os tem caras. médico, super médico, não ganha A 200 pau por época, a mês. época do Veloso e Os do caras ganham Souza, 1 eles milhão. ganhavam proporcionalmente o que esses caras ganhavam e o trabalhador continuava ganhando mal. Não, é Mas justo, ganhava cara. sempre com salário mínimo. Sempre foi salário Ô, mínimo. Dirceu, quanto Agora artista, não, quanto agora não é cantor isso. que não sabe falar, cara, mas ganha milhões? Quanto cara que mas tem... isso são coisas raras. Você está não, falando Dirceu, um lado raro. É injusto o que Jogador, você está fazendo não. com o jogador. Não, não sou, não. É injusto tá Eu acho que fazendo eles com o ganham jogador e com o demais. treinador. É injusto. Não, O tem jogador que problema ganha é outro. O Por isso que problema não é o Corinthians tá jogador falido. ganhar muito. O Corinthians está falido por isso. Não, o Corinthians está falando por má administração. Não, mas tá. administração. Não, mas também tá. Agora você vê que o transfer não pode nem contratar. O Corinthians Má tem administração. que... Não, agora não. O Corinthians vive de esmola, só jogador que está desempregado. Jogador que está desempregado... Quantos anos o todos- São Paulo vitorioso contratava através do Milton Cruz, jogador que estava saindo, terminando o contrato? É a mesma coisa. Não, o mas Corinthians hoje está trazendo esses Não, mas hoje caras. está pior. Hoje está pior. O negócio... Tudo bem, tá pior, mas Eu não é sou- justo eu você sou falar contra- que o jogador é um privilegiado. Eu acho que é e o problema privilegiado. ele é Você porque acha ele que não é? nasceu com o dom. Mas eles... Que dom? Mas ele nasceu com o dom de jogar Alguns bola. Você com dom. conseguiu jogar. Então é injusto você ganhar bem como narrador porque o outro ganha o salário mínimo? Não, o problema é mas quem ganha o salário depende mínimo. do jogador. Salário mínimo é errado. É que hoje tem cara ruim que ganha demais. Mas aí é porque o mercado paga, Não, é porque os caras são burros e pagam. Isso é mal do cara que dirige. Cara que dirige mal, paga mal. Você vê, o Corinthians aí trouxe Memphis Depay para ganhar 6 milhões de reais, cara. Como é que você pode ter um jogador que ganha 6 pau? Isso não existe. Ah, porque ele merece. Merece. Merece o quê? 6 milhões de reais, um time que está falido, que está quebrado. Você acha que o cara vende que ganha almoço lá salário pra comer. mínimo merece ganhar o salário mínimo que é hoje? Quem que merece? O trabalhador que ganha salário mínimo merece ganhar o que ganha? Pô, isso já não é problema meu, né? Isso já é Ah, problema... aí é problema do jogador. Fernando do Bolsonaro. Isso é Isso eu não consigo resolver. Ganhar mal, a minha área, que eu não me meto nessa área aqui de política, Você se meteu, porque você falou o que você acabou de falar. não, então, eu acho injusto. Porque o cara ganha, agora esses caras querem. Aí tem que ser a melancia que tem que ser redonda, E daí? porque senão ela é azeda. Tem que ser maçã que vem do Peru, E a daí? banana que vem do Equador.
Pô, os caras era tudo duro, quebrado, não tinha nada. Aí vira milionário em seguida. Qual que é o problema? Ah, peraí, aí o cara já começa a ganhar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 pau, E daí? 2,5. Eu acho que Economista aí pra nós, Cascão. eu acho que é injusto isso. Os caras ganhar demais. Justo não é o cara Você ganhar acha que o demais, Thales e a Magno maioria merece ganha ganhar de o que ele menos. ganha? A maioria ganha de menos. Mas você acha que o Você Thales não Magno entende. merece ganhar o que ele ganha? Quem? O Thales Magno. Você acha que esse Félix ele- Stokes veio aí ele merece paga, ganhar o os que caras ganha? pagam. Esse Diego Palacios que veio merece ganhar? Os caras pagam. Mas não era para pagar. Isso é incompetência. Por Isso é isso outra que o cara discussão, tomou Dirceu. impeachment. Vai se candidatar a presidente. Dirceu, é injusto isso, mas tudo bem. Não, mas é uma ideia minha. Deixa pra lá. Cada um tem a sua ideia. A minha ideia é essa. Eu sou contrário a que muito jogador ruim ganhe o que ganha. Eu sou contrário, os caras vêm para cá, vêm por lá. Geralmente, vêm os caras em finais já. O cara que está em final já de ciclo como jogador, com 33, 34, 35. Mas quem te falou que o jogador de 34 anos acabou? Mas não pode ganhar tanto como ganha um Tem que ter a cara ver a que tem idade, 23 tem novo. que ter a ver a idade com o salário. Se o cara está em... O Fábio com 45 anos está voando. Esse é o único. Cadê o Hulk também. Tem vários. 39. Só, mas tem dois, vários. três. A maioria Dois, do três, futebol quatro. brasileiro tem um monte de jogador com mais de 30 voando. Hoje os caras estão jogando mais, mano. Sei, mas cadê os caras de 30? Por que eles não estão na seleção, então, estão jogando tanto aqui no Brasil? O cara de 30 devia pegar. Aí é eu com o Não, Ancelotti. aí já não é com a mais gente, comigo pô. também. Aí é já é aí é com o Ancelotti. Bom, vamos voltar aqui. O Corinthians, nos últimos 10 jogos, tem apenas uma vitória, 6 empates, 3 derrotas. Levou 9 gols, marcou apenas 6. É muito pouco e, como disse o Dirceu, é preocupante, pode ser entrar nessa linha aí de rebaixamento. A gente já viu que o Dorival, o time que ele dirige, sofre muito no campeonato, principalmente quando ele não tem um super elenco, né? Ele não consegue, tipo, fazer esse rodízio que todo mundo fala, né? Que o Maravilha não gosta, só gosta de rodízio de churrascaria. Então ele está pecando por isso, ele está poupando jogadores para jogar um jogo e aí os principais jogadores não conseguem colocar no Brasileiro e aí está sofrendo. Ó, o Vegete é o artilheiro do Brasileiro, tem 36 anos. O artilheiro do Brasil, o Vegete. Então, mas 22 lá gols. Calma, na Dirceu, própria 36 Argentina anos. ele Aí o joga, Cano né? tem 35 anos, é o segundo. O Cano, 37, segundo, e o Hulk tem quanto? O Hulk deve estar perto disso, 35, 34. O Hulk tem perto idade? disso. 39. 39, o Hulk? 39. São os Esse eu acho que principais deveria jogadores ter do jogado futebol duas brasileiro. outras Copas anteriores, o Hulk. E quando o foi Hulk estava na injustiçado. seleção, arrebentaram com ele. Ele foi injustiçado nas duas Arrebentaram, últimas Copas então. do Mundo. Agora, o Verratti nunca foi chamado para nenhuma seleção lá dele, lá, Argentina. E o Cano também, se você chegar lá na Argentina e falar Cano, o cara pensa que é um tubo. Ele não é... PVC. Mas você vai dizer que o Cano não joga bola e não faz gol? Lá na Argentina, ninguém conhece ele tanto. Se ele fosse Também bom... no Brasil, Maravilha. Então, mas aqui no Brasil tem algumas babas de time, o cara joga, né? Você espera, mas não é... Pô, baba, o Fluminense foi o melhor brasileiro no Mundial. Então, você vê como é que foi esse Mundial, então, né? Então, poderia ter sido melhor. Então. Foi ruim o O Mundial? campeão da Champions League perdeu, levou um sacode na final. E agora já está ganhando já de novo. Chelsea. E agora já embalou a ganhar de novo. Péssimo. Aproveitar a ocasião é fácil. Maravilha. Tem que olhar o que está acontecendo. Vai se candidatar também para presidente da FIFA. Da FIFA. Da Para FIFA? melhorar o E vamos Super suspender Mundial. Você tem meu apoio, É, Dirceu. é. Você tem Eu meu também. apoio. É, Vamos mudar o Super A Mundial. prova tanto é que o grande Renato, que eu vou espelhar o time, agora ele está espelhando, meu ouvido está tudo quebrado. Aí não consegue ganhar mais. Ó, vamos conferir aí como está o desempenho do Dorival Júnior, número de vitórias, empates, derrotas, um aproveitamento aí de 38,4%. É pouco, né? É pouco, esse aproveitamento Junto é Brasileiro e Copa do Brasil. pouco. Mas olha, você vê, na Copa do Brasil ele tem 4 jogos, 4 vitórias, né? 100%. 100%. Copa do Brasil, mas no E brasileiro... o brasileiro vem mal e o jogo que ele ganhou nesses últimos 10 foi fora de casa, né? E Por joga que amanhã em casa contra esse o Bahia. desequilíbrio, cara? Eu acho que o desequilíbrio é muito em função do elenco curto que ele tem. E quando ele perde jogadores importantes, como ele está vivendo esse momento agora, isso atrapalha demais o rendimento do time. A gente vai ver o Dorival sofrendo mais ainda, junto com os torcedores, em função das lesões que aconteceram. E realmente ele não tem um elenco para substituir os jogadores que hoje estão machucados. Eu acho que se cometeu uma grande injustiça, Souza e Dirceu, com o Dorival Júnior, quando o Corinthians eliminou o Palmeiras. Pô, pouco se falou da capacidade do Dorival de armar o time, de buscar o resultado. Só se falou que o Palmeiras perdeu, não foi o Corinthians que ganhou do Palmeiras, pela diferença. E o Dorival Júnior, queira ou não queira, com todas essas limitações, ele está fazendo a parte dele bem, cara. Foi o momento da Copa do Brasil em que ele teve todos os jogadores.
Nos 2 jogos contra Não, o Palmeiras... fica ele claro pôde- que não faz milagre. né? ele pôde contar com o trio, Yuri, Garro e Memphis, agora não tem mais. Então, ele pôde contar com os jogadores que... O Carrilho estava lá, né? O Raniel, que agora está suspenso na Copa do Brasil, estava. Então, ele estava com o elenco todo à disposição. E aí, a gente sabe que o time do Corinthians, os 11, são bons. Mas quando precisa contar com o elenco, sofre. Mas agora, então, ele não pode, se não resolver logo essa parada do Santos Laguna, a gente te mostrou, tem uma linha de produção de transfer ban Sim. vindo aí. É. Negócio delicado. Vai contratar quem, Fernandinho? Da forma que tá. Essa é a questão, entendeu? Nem pode agora. Nem sei contratar quem quer vir. É. Não, querer vir. Quem quer vender? Porque não pode, não recebe. É. É. Não tem Esse é crédito. quando você perde a credibilidade financeira no mercado, fica difícil. É, e o Laguna lá já tinha aceitado um parcelamento lá atrás e o Corinthians não cumpriu. Então, dificilmente agora, né? Entrou um dinheiro agora, 14 milhões, né, Do menino. do menino, a gente não sabe. E aí esse dilema, sucesso na Copa do Brasil, sem deixar de lado o brasileiro, porque corre o risco de que o falou. Se der mole, o campeonato já vai começar a primeira rodada do segundo turno. Se E der mole, não e não recupera tem mais. elenco. Aquilo que eu sempre falei aqui, o Corinthians tem um time, mas não tem um elenco. Você olha Tinha lá no como banco, montar um elenco, né? Você não tem grana. você vê lá no Flamengo, sai um, entra o outro, bom. O treinador fala, agora acho que eu vou colocar ele. Bom, vou colocar isso. O Corinthians não tem esse banco. Mas o Palmeiras tem. mas isso, O Corinthians, ele olha assim, ele faz assim, em nome do pai, do filho, meu Deus do céu, vou colocar quem? Vou Vai você mesmo, vai. Fecha o olho e aí ele fica assim, será que eu vou continuar depois do jogo? Será que mas eu não é a vou ser diferença demitido? econômica que está ficando a cada campeonato mais evidente, cara. Não, mas é que o Quem Corinthians... tem problema financeiro vai sofrer, cara. É, mas o Corinthians, olha, o Corinthians não pagou o estádio, paga ninguém. O Corinthians não paga ninguém, você que é corintiano, que... né, Se tivesse vai- um carro. Você sabe, Se tivesse um carro, o cara... você que gosta do tema salário, você sabe quanto o Dorival ganha, não? Deve ganhar mais de 1 milhão. 2. Então, você vê, então, quem quer dinheiro... Quer dizer, e aí Eu o gosto time está mesmo. onde? Quer dizer, o cara ganha 2 milhões por mês, que foi demitido do Flamengo, que é o Dorival. Ele ia ser demitido do São Paulo, porque depois que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, vê aí que eu vou a pé lá para a Aparecida. Quantos jogos ele ganhou no Campeonato Brasileiro depois que Ele ganhou ganhou o a último Copa? jogo. O último jogo fora de casa. Você vê? Fora de Bahia. casa foi Você só vê, um. mas soma, Só o quantos Bahia. jogos? Quantos jogos tinha? Quantos jogos ele não ganhou? Quem ressuscitou o Dorival Júnior, porque ele não tinha mais emprego, foi o Ceará. Aí de lá ele foi pro Flamengo. Não, ele passou um período que ele estava doente, mas ele estava se cuidando, estava se tratando. Bom, isso eu não sei. Bom, eu Ele sei que tava tava. se tratando. Agora, voltando ao assunto. Se você do não Corinthians. sabe, o Veloso falou, foi grave. foi Então grave. esquece esse assunto aí que estava. Ele estava afastado porque ele estava se tratando. Então, voltando ao assunto do Corinthians, você vê então. Corinthians. Mas se ele ganhasse menos do que o valor que o Veloso falou, ia estar Mas melhor. também, mesmo que ele trabalhasse de graça no Corinthians, ele também não ia ganhar. Não, ele é bom Se treinador. ele ganhar. Não, ele não ia receber, pô. não ia receber. Porque hoje em dia, eu, por exemplo, tenho um carro e se eu receber esse propósito do Corinthians, eu não vendo. Eu sei que eu não vou receber. Ninguém recebe nada. Porque o Corinthians não paga ninguém. Você vê um time que hoje, o time não tem crédito. Ele não paga. O cara fala, você vai me pagar. Aí o cara faz acordo. Parcelar, Não, vai aí entrar, vai né? lá. Aí o Corinthians tem a cara de pau de fazer acordo. O cara não recebe mais também. Olha, você vai me pagar em 12 parcelas. Ele vai receber a primeira. As outras 11, pode ir para Aparecida, rezar, vai a pé que não recebe. Ele não recebe. Não recebe. Agora que nós vamos mudar, que vai ter esse projeto. Há quanto tempo que eu ouço essa história, o Corinthians vai mudar? O Corinthians até o estádio, ele não pagou. E não vai pagar. Ele não pagou e não vai pagar. E não tem como pagar. Só se aconteceu um milagre, a não ser que... Esse cara aí que tem com um bi de É, dólar. esse tá? cara Aí o que cara vem- com 1 bilhão de dólares aí. Então, paga, hein? esse cara eu quero tirar uma foto com ele. Porque esse é um herói. Porque o cara botar 1 bilhão De dólar. de dólares no Corinthians. Ele deve ser corintiano Não, mas fanático. vamos falar a real, o Corinthians se zera. Se consegue se equilibrar financeiramente, é duro de segurar, cara. Ah, mas se a minha mãe fosse homem também... Ah, peraí, Fernandinho, vocês vai vão falar ter agora meus que o pais Corinthians também. já morreu? Não é assim. Não, mas agora Os não. caras... Uma hora vai sair mas do é- buraco. Não, velho. essa, milhões e não, meio. mas essa do Fernandinho Sai foi do boa. buraco. Você é o cara mais otimista Não, que tem. olha, eu já vi um cara otimista igual ele. Eu Não nunca é vi. otimista, é Aí uma ele diz realidade. o seguinte... Ô, o Corinthians aí é uma potência, velho. Ele é mal administrado. Mas é uma potência que só anda para trás. Só esse 1 Tem que bilhão, andar para frente. esse 1 bilhão de dólares que esse rapaz trouxer aqui, Ah, mas fala, não vai acredita trazer, ele nisso, paga Fernandinho?
paga todas as dívidas e ainda sobra mais 2 Mas você Você que acredita tem pé de cobra? em mula sem Pula sem cabeça? cabeça, loira do Não foi banheiro. eu, Noel, foi o cara Papai que Noel, falou, né? o cara deu entrevista. O Papai Deu Noel. entrevista. Olha, Ele deu ei, entrevista, Fernandinho, não foi eu que tô falando. O Augusto Melo chegou chamando o pessoal para viver uma aventura, aumentou a dívida do Corinthians em quase 1 bilhão. Não, e ele tinha uma frase boa. Coisa boa vem aí, veio. Veio. O impeachment dele. Coisa boa vem aí, veio o impeachment dele. Veio aí o dinheiro que sumiu da Vai de Bet. Veio aí mutreta não sei Tem onde. coisa boa aí. Mas tá chegando coisa boa. Bom, tá chegando coisa boa aqui Agora no o Fernandinho programa. agora disse uma coisa boa. E hoje tá legal. O que veio? O Van Diesel também tá lá, né? É. Vamos pôr o time do Bahia. Tá o Ronaldo, tá o Vin Diesel aí, tá uma galera toda aí, o Gustavinho, tem toda a turma aí, ó o Ronaldo aí, ó. O Vin Diesel, hoje o programa tá internacional. Tá internacional. É, hoje tá Tá o internacional. Gustavinho ali também, uma galera que veio acompanhar a gente aí lá de Americana. Aí, ó, Ronaldo, o Gustavinho todo lá mundo atrás, aí. ó, toda a galera. É, programa internacional. Obrigado pela presença, hein, gente? Valeu, valeu. Bom, o que você queria, Renato? Vamos ver então o time do Bahia, Dirceu, se dá para encarar no mano a mano o Corinthians. Ó, Ronaldo é o goleiro, Veloso fala melhor. Bom, O Ronaldo tá voltando, né? Ele é bom goleiro. Tava meio sumido, agora tá voltando. vamos lá, Mingo, Duarte, São Gilberto, Paulo foi pra lá, né? Juba. São Paulo tá chegando. Chegando. Michel Araújo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Ademir, William José e Kaique. Esse Kaique todo mundo queria contratar, né? Bom jogador esse moleque. Michel Araújo, que era do São Paulo, William José, que rodou pela Espanha, foi do São Paulo também, voltou. O João Lucas tá jogando muito bem no Bahia. Esse é aquele que era do Santos? É ele mesmo. Mesmo, né? Jogando muito bem. Não, tem um time bom, cara. Aí, Dá Não, pro o time Corinthians é bom, o encarar? Bahia é bom. O Bahia tem 30 pontos, não é isso? Tá na quarta Quarta Bahia. posição. Com Quarta 30, colocado. 10 pontos a menos. Faz do tempo que ele tá lá colado. né? Não tem mais aquele negócio de correr risco. Rogério Ceni tá indo pro segundo ou terceiro ano? Segundo ano. Segundo ano, né? Segundo. Aí você vê time que tem mentalidade diferente, segura, né, cara? O Bahia foi eliminado ano passado na Libertadores, numa situação que não foi legal. No Brasileiro conseguiu a vaga na Libertadores, enfim, tá vendo a E classificação. ganhou o do Baiano Campeonato também. O treinador tem que ganhar título, né, Fernandinho? É. Tem a rivalidade lá do Bavi, o Rogério ganhou esse ano e continua. E agora faz uma boa campanha, tá no grupo da Libertadores, né? Você vê o Flamengo liderando, tem um jogo a menos que o Cruzeiro, que é o segundo colocado, que está com 37 pontos, o Flamengo 40. Palmeiras está na terceira posição, apesar de toda a reclamação, o Palmeiras está na briga, né? Avançou Tem um na jogo a menos, né, Libertadores. do que o... O Palmeiras tem dois Flamengo, a né? menos que o Do que o Flamengo, um a menos que o Flamengo. Cruzeiro- O Bahia também tem 2 jogos a menos, Botafogo, Mirassol. O Mirassol é sensacional, né, cara? É. Que coisa. É surpreendente para quem não tem ideia de como funciona o Mirassol. Esse que é o grande problema. Às vezes o grande público não tem ideia da estrutura, do que foi montado lá, verdade. dos jogadores, da escolha dos jogadores, todo. Pô, eles têm um negócio, eles têm 2 lá, aquelas bicicletas ergométricas que é com 0 gravidade para recuperação de jogador, esteira também 0 gravidade. Tem um monte de equipamento lá que parece que não, mas faz a diferença no dia a dia. São Paulo aí está brigando aí para tentar entrar nesse G6 aí. O Crespo deu uma arrumada, né? O São Paulo meio lá embaixo, meio vitórias preocupante. seguidas, né? O Bragantino começou bem e de novo despenca. O Bragantino sempre começa Perdeu bem o força. Campeonato Brasileiro. Não, o ano passado quase caiu, né, Tá Fernandinho? 7 jogos sem ganhar, hein? Mas mesmo no ano passado, ele, nas primeiras rodadas, ele estava lá em cima. 7 jogos sem É, ganhar. o Bragantino está num momento ruim. Fluminense oscilando, o Atlético Mineiro não se encontrou ainda com o Cuca, né? Tem um time bom, mas não se encontrou. Internacional, bem diferente da campanha do ano passado. No ano passado, a arrancada foi no segundo turno, né? Praticamente Foi. no final do primeiro turno. Foi. Com o Roger Machado. Vamos ver o que acontece esse ano. O Ceará estabilizado ali. O Corinthians que conseguiu sair da zona do rebaixamento. Estava todo mundo preocupado. Mas não pode bobear, porque a diferença é de 6 pontos. 2 vitórias ou 2 derrotas que você Ou um sofre. transfer né? É, aí piora ainda mais. Né? É, lembrando que alguns times de baixo ali também tem 2 O jogos a Santos, menos, teve, né? o Santos teve transfer ban também, né? O Corinthians tem jogo a mais do que os caras aí na briga. Ele Verdade, já tem Paulo. os O 19 Grêmio jogos. vivendo um momento difícil também. Pô, eleição no Grêmio tem 33 grupos, cara, políticos. Acho que 3 ou 4 candidatos, é muito louco isso. A gente tem o Vitória, que saiu da zona do rebaixamento, trocou de técnico, e Vasco, Fortaleza, Juventude e o Sport, que está virtualmente rebaixado, só se der uma arrancada sensacional e que não é fácil, não. O Tolói chegou no São Paulo. Resolve? É um jogador que chega para resolver, né? É mais para poder compor elenco, né? Essa estabilidade que o Crespo achou com 3 zagueiros, né? É, e ele perdeu a Arboleda, né? Aí você precisa de mais um zagueiro, né? Tem o Juan também, que eu acho que não vai ficar.
Por isso São Paulo pegou essa oportunidade, né? O Tolói fim de contrato. 34 anos, parece, 34 anos. Entra naquela lista. Então, é naquela lista dos caras que já vêm para cá só para aposentar. E às vezes... Exato, até o final do ano que vem, né? E a Ele ocasião não joga também, desde né? maio, hein? Vem sem custo nenhum, né? Só Tem salário. custo na aquisição. Na aquisição, Salário. que eu quis dizer, né? Mas dilui, né? Luva no salário. Não Bom fica negócio de pro graça. jogador. Bom negócio. nada de Aquele graça. papo furado, de graça, vem, não vem de O graça. negócio é bom pro jogador. que É negocia porque a hora que é a vez do jogador forrar o bolso dele, porque não tem a negociação. E essa história de negociação vai dar um rolo, por causa de Arrá na FIFA. Você viu, mais de 100 clubes entraram no processo. Tá um negócio maluco lá, cara, que vai acabar esse lance de compra e venda. O cara tá jogando num time, ele quer ir para outro, paga uma multa, sai direto. E a multa, os valores que são muito grandes, eles estão regulando, querem diminuir o valor da multa. A gente vai ter, os clubes vão ter que ficarem espertos com essa história de transferência. Não vai dar mais para viver só de transferência. Essa confusão na FIFA está crescendo, já a gente vai ter aí, porque a partir do momento que o Tribunal Europeu entrou limitando a proibição da FIFA de transferência de jogadores, que o cara vai ser mais ou menos como foi o caso Bosman, lembra? Uma revolução que teve, que acabou com a lei do passe. Vai estar vindo outra aí, os clubes vão ficar espertos porque não vão começar a ganhar dinheiro, o jogador vai se dar bem, porque vai acontecer o que aconteceu com o Toló e outros que vêm. O cara tem o direito e o clube não tem. Ele bota o dinheiro no bolso, vai ter um acerto aí, eles querem diminuir a multa, acho muito cara. A multa para você poder tirar o jogador. Aí, vamos ver como é que... É porque tem alguns clubes na Europa que estão falando em bilhões já, né, de reais, para você tirar um jogador de um clube para outro. Mas falando do Tolói, o Fernandinho, acho que ele deixou uma boa imagem na outra passagem dele pelo São Paulo também. Um jogador que está voltando já com 34 anos, mais rodado, mas para compor essa forma do São Paulo jogar agora com 3 zagueiros, um jogador interessante, vai ajudar o São Paulo. O que está acontecendo no futebol brasileiro, com a volta de muito jogador veterano, é que também não está surgindo molecada. A gente errou demais na formação de base. Você precisa de pelo menos 10 anos para um moleque que tinha condição ou perspectiva chegar para subir. Então, essa situação de jogadores mais experientes vai Tem outra se coisa também, multiplicar, cara. Fernandinho, não tem dinheiro para contratar. Aí vem... Souza, os caras estão pagando bem aqui no Brasil. Eu sei que estão pagando bem, mas você não tem dinheiro para contratar, de pegar um jovem, pegar um jogador com potencial a longo prazo, entendeu? Você não tem dinheiro, você acaba ficando escravo de uma oportunidade que aparece, de um cara que já jogou no clube, que você conhece. É isso. Ninguém faz o que o Palmeiras e o Flamengo estão fazendo. Pagar... Eu falei instantes atrás. Exato. O futebol brasileiro está refém de administração e de dinheiro. E vai ficar pior o buraco. Vai aumentar muito mais. Você que não gosta de falar de dinheiro, de ser um mau negócio, O não mercado tem como segurar. interno está muito alto, muito caro as contratações do Eu Brasil. entrevistei, acho que foi o presidente do esporte outro dia, ele falou uma coisa que eu fiquei estarrecido, cara. Ele falou assim, olha, eu para contratar um reserva do Corinthians, o cara me pede 600 pau. Eu vou no Peru, pego um cara parecido, pago 100. Então, essa loucura desses valores inflados, inflacionados, porque o jogador está vendo que não tem para contratar e se valorizou, os empresários têm uma força muito grande, eles colocam o preço no mercado. Hoje quem manda no futebol brasileiro são os empresários, cara. E ganham bem, hein? E ganham bem, né? Porque nessas transações aí, o cara acaba ganhando um bom dinheiro. Sim. O mercado... Aí enche a mala de dinheiro. Fica refém desse empresário por um tempo também, né? O cara recebe o salário e tem que dar, né? Ou 10%, ou 20% por mês. É bom, né? Você ser empresário de uns 5, 6 jogadores bons, você pega um bom dinheiro, viu? Mas não é todo mundo que consegue, né? Não é um meio fácil, né? É Recife ou não? Olha, se não ganhar é uma outra proeza, né? Mas São Paulo vem nessa sequência boa no Brasileirão e pega um time que é o Lanterna, né? Tá na rabeira da tabela. Acho que ele quer Só poupar ganhou jogadores, jogo, hein? vai poupar. Veloso. É, Vai mas poupar. Aí não dá dá, pra hein? perder pro esporte nessa condição, né, Maravilha? Se Precisa, poupar. pelo menos, trazer um empatezinho de lá que já seria um bom resultado. Vai ser um jogo complicado. Ele vai poupar alguns jogadores para o jogo da terça-feira. São Paulo não tem nada definido ainda na Libertadores. A única vantagem é estar jogando no Morumbi. E por isso o Crespo vai poupar alguns jogadores, vai perder um pouco de qualidade, deve dar minutagem para o próprio Lucas, né? Nem sei se o Lucas vai, Não vai, não. chutando, né? Então, nem o Lucas vai. Não vai, não. O Maravilha, auxiliar do Crespo, Eu deu essa já ouvi, né? informação.
já ouvi isso aí. Então vai vai ser um poupar. jogo complicado. Lá contra o Sport vai ser complicado pelo fato de não ir com o time titular. Não ganhar seria normal aceitar? Com o time Você B aceitaria perde. Né? normalmente? Com o time B não vai ganhar. O Sport vai ganhar o jogo. Porque o São Paulo também, o banco do São Paulo não é tudo isso, sabe? Não é aquele negócio assim que é glamouroso, tal. Então eu vejo que o Sport vai ganhar o jogo. Vai cair também. Não, São Paulo já tem São Paulo não vai cair, mas o São Paulo é aquele, né? Tá bem, 5 vitórias seguidas, a torcida tá uma loucura, aquele negócio todo, ganhando. Festa. Hã? Tá em festa. Pô, mas a Libertadores não perdeu porque Não, deu sorte. deu sorte. Aquilo lá não é sorte. Não é zebra, que foi um jegue, né? Que o São Paulo aqui conseguiu ficar naquele empate. Mas aqui, se jogar a bolinha lá, não passa aqui. Mas jogar aqui, com a torcida do São Paulo, que realmente gosta da Libertadores, empurra, o São Paulo passa aqui. Então vai poupar lá ele vai levar ferro. Não vai ganhar. E nós não falamos nada do jogo do Santos, hein? Que vai ter casa cheia domingo aí no Morumbi. É, hein? no Morumbi, vai já derrubar o Cascão. 45 mil ingressos estavam vendendo. Caiu o Cascão! Não, agora, não. E o Kleber Xavier? Eu gosto dele. Eita, levantou o Cascão, levantou! Ele fica assim, ó. Como é que é? O que quer dizer isso? Dedo lá no piano? Não sei. Aí, não fala. Ninguém entende nada, Davi. Não, ele não fala. O treinador precisa falar. Pega lá, vamos lá, marca aqui. Ele não conversa nada, ele está quieto. Esse está na pista de lançamento. Caiu o Faz Cascão. tempo. Não, esse está para fazer assim, ó. Caiu o Cascão. Isso quer dizer Se o quê? perder contra o Vasco Vamos domingo aí embora. com casa cheia, ele não vai comer pizza com o jogador. Estou falando isso hoje, hein? Ó, hoje, Boa, Cascão. 2h20. Você está derrubando. Cascão, de marca aí treinador, sexta-feira que eu falei. Depois vocês armam aquela presepada aqui, que eu falei isso, falei aquilo. falei aquilo. Presepada. Então, fala isso também. Quando você acerta, não te dão moral. Não, aí não. É só pega o lado ruim. Porque eu falei outro dia que não ia ganhar isso, que não ia fazer aquilo, que não ia fazer... Até parei. Aí eu falei, nossa... Aí eu falei, será que eu tô louco? Porque eles estão falando tanto do Corinthians... Mas o Corinthians não ganhou nada, o Corinthians não ganhou, não foi campeão da Copa do Brasil. Gente, olha, ontem, disse você que gosta de jogador mais antigo, mais veterano, mais experiente, olha o que o Hulk fez ontem. Mas esse é o Hulk. Tá vendo? Ó? O Hulk Golaço Godoy, desse cara, contra o hein? Godoy Cruz, estava perdendo 2-1 o Atlético, conseguiu a virada. E foi duro, hein? O jogo ontem. Foi um jogo pedreira. Foi duro, o Galo virou... Artilheiro da nova arena do Galo. o Hulk. Rapaz, um gol só de vantagem vai ser complicado lá no jogo da Vai volta. ter que jogar lá. Golaço Ele do fez Cascão, 18, gol do tem cara, que fazer Veloso. mais. Vi. O Everson foi buscar essa bem, né, Veloso? Olha o Hulk. Foi, boa defesa, a bola foi saindo 37 dele. anos, né? que o cara 39. 39, é um touro o Hulk. 39. O Galo conseguiu uma vitória importante de virada, né? Saiu perdendo, foi buscar o Hulk Foi vira em no casa finalzinho. perder. Importante resultado do Galo. O Cuca estava falando que 10 jogos, Veloso, em um mês. Falou isso só decisão. Aí você vê, o time do Galo, se der liga, tem Rony, tem Dudu, tem Hulk, Scarpa. Scarpa também, que estava ameaçando ir embora. Olha que golaço. E o Dudu nada, menino, né? né? E o Dudu nada. Golaço. Cara, o Dudu acho que está vivendo o mesmo processo que o Gabigol no Cruzeiro, tá? Não está conseguindo se achar, né, cara? O cara foi bem aí Meio no sem lance, querer, 1 a né? 1. Sobrou. Sobrou. E depois o Renier. Olha a isso? linha do VAR, é assustador. Aham. Ele é muito fininha, cara. Ele tem que ser uma linha mais larga. Tem que ser o semiautomático, Fernandinho. Tem como. Então, eu entrevistei o Rodrigo Sintra, que é o chefe da arbitragem hoje da CBF. Ele falou que, com certeza, para o brasileiro do ano que vem, vai ter o semiautomático. Está tentando, para o final dessa temporada, colocar aí o semiautomático. Vão profissionalizar os árbitros. A partir do ano que vem já tem uma turma bom também. de árbitros profissionais. Isso é muito importante. Isso é muito legal. E aí vamos ver se a gente consegue acabar. Essa linha de VAR aí, eu acho que ela mais atrapalha a arbitragem do que ajuda, cara. Não, hoje muitas decisões são questionáveis, né, Fernandinho? Muito, Então, muito. é ruim mesmo. E aí Olha o gol do da Hulk, virada, ó. Olha o gol. O gol da virada. Faltava um deu minuto passe, né? para acabar, né? Golaço, hein? O Ranier parece que vai se achar também, que foi Vai. lá para o Real Madrid, não conseguiu jogar. Passou com o Lex- peito a bola. Com o Foi? peito. Foi com o peito, Foi uma Peito. ajeitada rara, a gente não costuma ver isso. E o Hulk vai lá, sentou o pé e não quis nem saber. Ele Caiu na bate assim, canhotinha, cara. caiu na canhotinha, já era. Ele bate muito forte. E o Cuca tá com um pouco de dificuldade para ajeitar esse time, mas na hora que der liga, é um time forte, né, cara?
Super forte. No papel, o time do Galo é um dos elencos muito fortes Muito do futebol forte. brasileiro. No papel, né? Era para estar entre os 4. Né? Mas não vai, não sei que E tem. aí, lá. você falou que jogador velho não serve, velho. Não, mas aqui serve. Para nós tá bom. Para eles lá na Europa, eles não querem. Querem, pô. O cara O que de contratou o 39? Modric Ou na onde agora, tem lá pô. de O Modric 39? foi pro Milan. Foi pro... Mas o cara bom assim, de 39, 40. Quantos anos tem o Modric? Tá perto disso, velho. Deve ter uns 39 também. 38, deve 38 por aí. 39. Coisa, E isso aí, é por coisa favor, rara. Ricardinho. Isso é coisa rara. Aqui é comum. Tem. Vou encerrar a carreira. Corinthians é o primeiro. Mas é normal os caras voltarem para o 39, o Modric foi pro Milan e é apontado como estrela do time, mas cara. ele é um cara... Inclusive, é você pode dar um diferenciado. presente para ele que em setembro ele faz 40 anos. Manda lá um presente para ele. Não, isso é um fato raro. Agora, você vai pegar 40 quem aqui no Brasil, desses que vêm para cá? Fala para mim um que chegou. Hulk. Não, mas esse já estava aqui faz tempo. Thiago tá jogando bem no Fluminense. Esse aí chegou, esse cara aí, Thiago Silva. ele joga muito, esse cara. Fábio. Esse, Thiago. Não, esse Thiago joga Thiago, zagueiro. não, Não, Thiago, esse Thiago joga demais. Thiago Silva joga demais. Não, a presença que ele tem de zagueiro é um negócio incrível. Bola vem na área, ele tá aqui. Tá ali. Vai ficar pro próximo programa. vai né, ficar Zé? Grande pouco. abraço, Vai ficar obrigado. Ô, corintiano, anotou aí, né? Não vai ganhar amanhã, não. Valeu, Souza, obrigado. Valeu, Fernandinho. Bom final de Neto semana. tá de volta na segunda-feira. Olha aí a dupla da seleção brasileira. Vitor Roque e Flaco Lopes com a amarelinha, Viu, gente? a camisa campeã de Vai 94. pra Argentina, só pra avisar o pessoal.